Desde os primórdios da humanidade, o ser humano tem buscado compreender sua própria natureza. A psicologia profunda, especialmente a teoria desenvolvida por Carl Gustav Jung, trouxe uma visão inovadora ao revelar que nossa personalidade não é composta apenas pelos aspectos conscientes e socialmente aceitos, mas também por elementos ocultos, reprimidos ou ignorados. Jung chamou essa parte oculta de sombra. Ela representa tudo aquilo que evitamos enxergar em nós mesmos. Nossos medos, desejos proibidos, impulsos reprimidos, traumas e fragilidades que contradizem a identidade que construímos e apresentamos ao mundo. A sombra se forma ao longo da vida, desde a infância, quando começamos a aprender quais comportamentos são aceitos e quais são rejeitados pelo ambiente em que vivemos. Crianças naturalmente expressam uma ampla gama de emoções e desejos, mas à medida que crescem, são ensinadas a reprimir certos sentimentos para serem aceitas pela família e pela sociedade. Se uma criança percebe que demonstrar raiva resulta em punição ou rejeição, pode acabar suprimindo esse sentimento. Se é desencorajada a se expressar livremente por medo de ser julgada, pode desenvolver uma sombra carregada de frustração e insegurança. No entanto, aquilo que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, se aloja em nosso inconsciente e encontra formas sutis e muitas vezes destrutivas de se manifestar. Um exemplo clássico é o fenômeno da projeção. Quando não reconhecemos certas características em nós mesmos, tendemos a enxergá-las nos outros. Por exemplo, uma pessoa que reprime sua agressividade pode se irritar facilmente com os outros, vendo neles um comportamento que, na verdade, pertence a ela. Alguém que não aceita sua própria vulnerabilidade pode julgar os outros como fracos ou dependentes. Essa projeção é um mecanismo de defesa do ego, que tenta proteger a identidade consciente daquilo que considera inaceitável. A sombra não é composta apenas por aspectos negativos. Características positivas também podem ser reprimidas caso não sejam valorizadas em nosso ambiente. Uma pessoa que cresceu em um ambiente rígido e disciplinado pode ter abafado sua criatividade. E alguém que foi ensinado a ser sempre forte pode ter reprimido sua sensibilidade. Essas partes negligenciadas da personalidade ficam latentes e podem gerar um sentimento de vazio ou insatisfação, pois estamos negando a nós mesmos uma parte essencial de quem somos. Nos relacionamentos, a sombra desempenha um papel fundamental. Ela influencia a maneira como escolhemos nossos parceiros, amigos e até mesmo inimigos. Muitas vezes, nos sentimos atraídos por pessoas que expressam aspectos de nossa sombra, tanto positivos quanto negativos. Isso explica por que, às vezes, nos apaixonamos por alguém que parece complementar nossas falhas ou, ao contrário, despertamos aversão por pessoas que espelham características que negamos em nós mesmos. Reconhecer a existência da sombra é o primeiro passo para a transformação. Quanto mais consciência temos de nossas partes ocultas, menos elas nos controlam de forma inconsciente. Em vez de sermos reféns de comportamentos automáticos e padrões destrutivos, podemos aprender a integrar a sombra, transformando-a em uma aliada para o autoconhecimento e a evolução pessoal. Os relacionamentos são espelhos poderosos da nossa psique, refletindo tanto o que amamos quanto o que evitamos enxergar em nós mesmos. A teoria da sombra de Carl Jung nos ajuda a compreender por que, muitas vezes, repetimos os mesmos padrões de relacionamento, nos sentimos atraídos por determinadas pessoas ou entramos em conflitos aparentemente inexplicáveis. A sombra influencia nossos relacionamentos de maneira inconsciente, projetando em outras pessoas aspectos de nós mesmos que não aceitamos ou sequer reconhecemos. A projeção é um dos mecanismos psicológicos mais comuns pelos quais a sombra se manifesta nos relacionamentos. Quando negamos certos aspectos internos, inconscientemente os vemos nos outros. Por exemplo,
Alguém que reprime sua agressividade pode constantemente perceber os outros como hostis ou dominadores, sem perceber que essa energia existe dentro de si. Da mesma forma, uma pessoa que não reconhece seu próprio medo da intimidade pode julgar seu parceiro como excessivamente carente ou invasivo. Essas projeções criam distorções na forma como enxergamos o outro, dificultando conexões genuínas e gerando conflitos. Além da projeção, a sombra também se manifesta na idealização dos relacionamentos. Quando nos apaixonamos, muitas vezes projetamos no outro qualidades que desejamos encontrar em nós mesmos, mas que não conseguimos expressar conscientemente. Esse é um dos motivos pelos quais, no início de uma relação, podemos enxergar o parceiro como alguém perfeito, capaz de preencher nossas lacunas emocionais. No entanto, com o tempo, a realidade se impõe, e as mesmas características que antes encantavam podem se tornar fonte de frustração. Aquele parceiro carinhoso e atencioso pode parecer sufocante. O indivíduo seguro e determinado pode começar a parecer insensível. O que mudou? Na verdade, o outro permaneceu o mesmo, mas a projeção da nossa sombra sobre ele começou a se dissipar, revelando tanto a realidade do parceiro quanto os aspectos não resolvidos dentro de nós. A sombra também está presente nos conflitos interpessoais. Muitas vezes, brigamos com nossos parceiros, amigos ou familiares por razões que parecem superficiais, mas que escondem questões mais profundas dentro de nós. Discussões sobre pequenas atitudes podem, na verdade, ser gatilhos para feridas emocionais não resolvidas. Por exemplo, uma pessoa que teve sua voz constantemente silenciada na infância pode reagir de forma exagerada a qualquer sinal de desvalorização em um relacionamento. Outro efeito da sombra é a atração inconsciente por parceiros que reproduzem padrões familiares dolorosos. Pessoas que cresceram em ambientes instáveis podem, sem perceber, se envolver repetidamente com parceiros emocionalmente indisponíveis ou abusivos, pois sua psique busca inconscientemente repetir a dinâmica que conhece na esperança de resolvê-la. Tomar consciência da sombra nos relacionamentos é um passo essencial para construir conexões mais saudáveis. Ao invés de culpar o outro por nossos sentimentos, podemos nos perguntar: o que essa situação revela sobre mim? Quando aceitamos que nossas reações refletem aspectos internos não integrados, podemos sair do ciclo de repetição e abrir espaço para relações mais autênticas e equilibradas. O verdadeiro amor, seja romântico, familiar ou de amizade, começa quando conseguimos enxergar o outro como ele realmente é, sem as distorções da nossa sombra. A autossabotagem nos relacionamentos é um fenômeno mais comum do que imaginamos. Muitas vezes, queremos amor, proximidade e conexão, mas, sem perceber, adotamos comportamentos que nos afastam exatamente daquilo que buscamos. Isso ocorre porque nossa sombra carrega crenças inconscientes sobre o amor e a intimidade, moldadas por experiências passadas e padrões emocionais não resolvidos. Se não nos tornarmos conscientes dessas dinâmicas, acabamos repetindo ciclos destrutivos que prejudicam nossos relacionamentos e impedem o crescimento emocional. Um dos principais mecanismos de autossabotagem é o medo da intimidade. Muitas pessoas, mesmo desejando relações profundas, encontram formas de se afastar emocionalmente quando o vínculo se fortalece. Esse medo pode se manifestar de diversas maneiras, evitando conversas significativas, desvalorizando o parceiro, criando conflitos desnecessários ou se distanciando emocionalmente. O medo da intimidade muitas vezes está ligado a experiências passadas de rejeição, abandono ou traição, que ensinaram a pessoa a associar proximidade com sofrimento. Assim, a sombra cria barreiras inconscientes para evitar reviver essas dores. Outro padrão comum de autossabotagem é a insegurança excessiva. Pessoas que carregam feridas profundas de rejeição
podem desenvolver um medo intenso de serem abandonadas ou de não serem boas o suficiente. Essa insegurança pode gerar comportamentos como ciúmes descontrolados, necessidade constante de validação ou até mesmo a tendência de se conformar com relacionamentos tóxicos por medo de ficarem sozinhas. O paradoxo é que essa busca incessante por segurança pode sufocar o relacionamento, criando justamente o afastamento que a pessoa teme. A manipulação emocional é outra forma pela qual a sombra interfere nos relacionamentos. Muitas vezes, sem perceber, usamos chantagem emocional, vitimização ou jogos psicológicos para obter o que queremos. Isso pode ocorrer porque, em algum momento da vida, aprendemos que a manipulação é uma forma eficaz de conseguir atenção, amor ou proteção. No entanto, esse comportamento corrói a confiança e cria relações baseadas no medo ou na culpa, em vez de na conexão genuína. Já o padrão de autossegurança extrema pode parecer positivo à primeira vista, mas na verdade esconde uma profunda resistência à vulnerabilidade. Pessoas que foram ensinadas a não demonstrar fraqueza podem evitar pedir ajuda, compartilhar sentimentos ou depender emocionalmente do parceiro. Esse comportamento cria uma barreira invisível que impede a intimidade real, tornando os relacionamentos superficiais ou distantes. Outro mecanismo de autossabotagem é a repetição de padrões destrutivos. Muitas pessoas acabam atraindo parceiros que reforçam suas feridas emocionais. Alguém que cresceu em um ambiente onde o amor estava associado a sofrimento pode, inconscientemente, buscar relacionamentos que recriem esse cenário. Essa repetição ocorre porque a mente inconsciente tenta resolver traumas passados, recriando as mesmas situações, esperando um desfecho diferente. Tomar consciência desses padrões é o primeiro passo para quebrar o ciclo da autossabotagem. Em vez de culpar o parceiro ou as circunstâncias, é essencial olhar para dentro e perguntar: o que dentro de mim está contribuindo para esse padrão? Quando reconhecemos e integramos nossa sombra, podemos criar relações mais saudáveis, baseadas na autenticidade, no respeito e na verdadeira conexão emocional. Reconhecer a sombra é apenas o primeiro passo para transformar nossos relacionamentos. A verdadeira mudança acontece quando aprendemos a integrar essa parte oculta da nossa psique, em vez de continuar negando ou projetando-a nos outros. A integração da sombra é um processo de autoconhecimento profundo que exige coragem, disposição e um olhar honesto para dentro de nós mesmos. No entanto, ao fazer esse trabalho, abrimos espaço para relações mais autênticas, maduras e equilibradas. O primeiro passo para integrar a sombra é desenvolver a autoobservação consciente. Isso significa prestar atenção às nossas reações emocionais nos relacionamentos e questionar o que está por trás delas. Sempre que sentimos uma emoção intensa, como raiva, inveja, frustração ou medo, devemos nos perguntar: o que isso diz sobre mim? Em vez de culpar o outro por nossos sentimentos, podemos usá-los como um espelho para enxergar aspectos ocultos da nossa personalidade. Outro método poderoso é trabalhar com os gatilhos emocionais. Situações que nos despertam reações exageradas geralmente estão ligadas a feridas da sombra. Se alguém nos critica e reagimos com fúria ou profunda tristeza, isso pode indicar que temos dificuldade em lidar com nossa própria insegurança. Em vez de reagir impulsivamente, podemos investigar a origem desse desconforto e perguntar: por que essa crítica me afeta tanto? O que estou evitando enxergar sobre mim? A escrita terapêutica é uma ferramenta eficaz para explorar e integrar a sombra. Criar um diário onde anotamos nossos pensamentos mais profundos, medos e padrões repetitivos nos ajuda a dar forma ao que antes estava inconsciente. Escrever sem filtros, deixando fluir sentimentos reprimidos, permite que possamos reconhecer aspectos ocultos de nós mesmos sem julgamento. Outro aspecto fundamental da integração da sombra é desenvolver a autoaceitação. Muitas vezes,
Rejeitamos partes de nós mesmos porque acreditamos que elas são inaceitáveis ou inadequadas. No entanto, a verdadeira transformação acontece quando aprendemos a acolher todas as nossas facetas, incluindo as imperfeições. Isso não significa agir impulsivamente de acordo com nossos instintos mais sombrios, mas sim reconhecê-los e transformá-los de maneira consciente. A vulnerabilidade também desempenha um papel essencial nesse processo. Muitas pessoas temem demonstrar suas emoções por medo de parecerem fracas, mas a vulnerabilidade é justamente o que cria intimidade verdadeira nos relacionamentos. Permitir-se ser visto como realmente é, com medos, inseguranças e desejos, fortalece os laços e abre espaço para uma conexão genuína. Práticas como a meditação e o trabalho com sonhos também podem auxiliar na integração da sombra. A meditação nos ajuda a desenvolver a presença e a observar nossos pensamentos sem apego, enquanto os sonhos frequentemente revelam conteúdos inconscientes que precisam ser trabalhados. Integrar a sombra não significa eliminar aspectos negativos, mas sim trazer luz àquilo que estava oculto e aprender a agir com mais consciência. Quando aceitamos todas as partes de nós mesmos, paramos de projetar nossos medos e inseguranças nos outros e começamos a construir relações mais autênticas, livres da autossabotagem e das ilusões que antes nos aprisionavam. Depois de reconhecer e integrar a sombra, podemos dar um passo além, transformar essa força oculta em uma aliada. Em vez de enxergá-la como algo negativo ou indesejado, podemos usá-la como uma ferramenta de crescimento, autenticidade e fortalecimento dos nossos relacionamentos. Quando paramos de fugir dos aspectos reprimidos de nossa personalidade, ganhamos mais clareza sobre quem realmente somos e sobre como queremos nos conectar com os outros. Uma das maiores vantagens de trabalhar com a sombra é o desenvolvimento da consciência emocional. Quando paramos de projetar nossas inseguranças nos outros, passamos a enxergar as relações com mais maturidade. Isso nos permite reagir com mais equilíbrio diante dos desafios, evitando explosões emocionais ou comportamentos impulsivos que antes sabotavam nossos vínculos. Em vez de culpar o parceiro, amigo ou familiar por nossas dores, podemos assumir a responsabilidade pelo que sentimos e buscar soluções de forma consciente. Além disso, integrar a sombra nos ajuda a viver com mais autenticidade. Quando não precisamos mais esconder partes de nós mesmos, nos tornamos mais transparentes e genuínos em nossos relacionamentos. Isso significa expressar nossas necessidades sem medo, estabelecer limites saudáveis e permitir que o outro nos conheça verdadeiramente. Relações autênticas não se baseiam em idealizações ou medos, mas sim na aceitação mútua do que somos. A sombra também pode ser uma grande fonte de criatividade e paixão. Muitos dos aspectos reprimidos da nossa psique carregam uma energia intensa que, quando canalizada de forma positiva, pode trazer um novo vigor para a vida e para os relacionamentos. A raiva reprimida pode ser transformada em assertividade. O medo da rejeição pode nos levar a buscar conexões mais profundas e significativas. A insegurança pode se tornar um estímulo para o autoconhecimento e a evolução pessoal. No contexto dos relacionamentos, aceitar a própria sombra nos torna mais tolerantes e compassivos com as sombras dos outros. Todos nós carregamos medos, inseguranças e traumas. E quando reconhecemos isso em nós mesmos, passamos a julgar menos e compreender mais. Em vez de reagir com hostilidade aos defeitos do outro, podemos enxergar que, muitas vezes, esses comportamentos vêm de suas próprias dores e dificuldades não resolvidas. Isso não significa aceitar relações tóxicas, mas sim desenvolver uma comunicação mais empática e construtiva. Por fim, a integração da sombra nos leva a um amor mais consciente. Em vez de buscar no outro uma salvação ou um preenchimento para nossas lacunas emocionais, aprendemos a construir relações baseadas na escolha e no respeito mútuo.
Paramos de buscar parceiros para consertar nossas feridas e passamos a nos relacionar com base na troca genuína. A sombra não precisa ser um inimigo oculto que sabota nossos relacionamentos. Pelo contrário, quando a encaramos de frente, ela se torna uma guia para o autoconhecimento e para a construção de relações mais autênticas, profundas e verdadeiras. O caminho para um amor mais pleno não está em negar nossas partes mais obscuras, mas em abraçá-las com consciência e usá-las para evoluir.